35. Hans-Georg Gadamer. 11 de fevereiro de 1913 de março de 2002. Criador alemão da hermenêutica moderna, que ele mostrou ter relevância para além da estética e da filosofia, chegando à política e ao direito. Dos filósofos mais prolíficos do século XX, Gadamer tomou a ideia alemã de hermenêutica, o estudo do significado de textos, normalmente bíblicos, e a transformou em uma ferramenta sofisticada para a interpretação de textos, entendidos mais amplamente, capaz de incluir na esteira do estruturalismo e pós-estruturalismo qualquer coisa ou fenômeno que o pesquisador deseje investigar. Para além do texto, Gadamer via a postura hermenêutica como decisivamente filosófica. Para ele, hermenêutica é filosofia. Seu principal trabalho é Verdade e Método, 1960, que continua atraindo estudantes atualmente, sobretudo porque enxerga a filosofia não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como um estudo que aborda o todo da experiência. Para apreciar a obra de Gadamer, precisamos conhecer Wilhelm Dilthey, de 1833 a 1911, filósofo que estabelece uma ligação vital entre Kant e a hermenêutica atual, assim como o trabalho de Friedrich Schleiermacher. De 1768 a 1834, Dilthey teve atuação importante na transformação da hermenêutica, ajudando a levá-la de suas raízes históricas na exegese bíblica a um método para a leitura de textos no contexto social e histórico em que são criados. Ele é mais famoso pelo conceito do círculo hermenêutico, um processo interpretativo que dá conta da relação entre as partes e o todo de um texto, com um sempre se referindo ao outro em um movimento circular. A contribuição de Schleiermacher para a hermenêutica moderna foi considerar obras de arte e literatura como sujeitos legítimos do estudo filosófico. A exegese bíblica constituía somente um uso da hermenêutica. Schleiermacher enxergava a hermenêutica como uma ferramenta interpretativa que podia ser aplicada a todos os textos. Com isto, ele estabeleceu um precedente que abriu caminho não apenas para Dilthey, mas também para Heidegger e pós-estruturalistas como Foucault e Derrida. O eu autoral. Diferentemente dos pós-estruturalistas que surgiram um século depois, Dilthey acreditava no autor. Os pós-estruturalistas diminuiriam a importância do papel do autor, enxergando os textos como o resultado de convenções sociais, históricas, linguísticas e políticas. Dilthey incluía no círculo hermenêutico a biografia do autor, as circunstâncias de sua vida, nascimento, educação, profissão, experiências de vida em geral, assim como o texto em si, considerado a partir de uma variedade de pontos de vista. Todas essas partes se combinavam para formar um todo que revelaria novas camadas de significado, à medida que o tempo passasse e as circunstâncias do texto incluindo o leitor fossem alteradas. Dilthey via a vida como um continuum, o círculo hermenêutico, como uma vívida e pulsante força da história, reinterpretando a si mesmo na medida em que se move adiante no tempo. A visão de Dilthey das mudanças e do fluxo históricos influenciou Heidegger e sua ontologia do Dasein, ou ser humano. O principal trabalho histórico de Dilthey é a construção do mundo histórico nas ciências humanas. 1910, que traz para a história a análise estrutural, desenvolvida em sua psicologia, sobre como os seres humanos se organizam. Dilthey vai além da preocupação com o indivíduo e os grupos para abordar a compreensão histórica universal, levando em conta partes tão pequenas quanto a biografia individual e tão grandes quanto uma nação. Essas partes, pequenas e grandes, servem informações umas às outras em um entendimento do todo sempre mais completo. O comportamento de indivíduos e dos grupos formados por eles era importante para Dilthey porque ele tinha por objetivo encontrar nele uma definição de objetividade para as ciências sociais. Em O Surgimento da Hermenêutica, Dilthey escreveu: ação pressupõe sempre a compreensão de outras pessoas. Grande parte da nossa felicidade como seres humanos vem de sermos capazes de sentir os estados de mente dos outros. Toda a ciência da filologia e da história é baseada na pressuposição de que tal nova compreensão do que é singular pode ser levada à objetividade. Dilthey levou a um uso mais comum o conceito de visão de mundo, ou seja, a tentativa da ciência ou da filosofia de propor uma visão unificada da vida. Ele considerava que as filosofias tinham especial relevância para suas épocas. Gadamer e os anos de guerra. A carreira de Gadamer começou sob circunstâncias probatórias. Ele foi um dos alunos mais ilustres de Martin Heidegger e, diferentemente dos também alunos Herbert Marcuse e Hannah Arendt, ele não era judeu e, portanto, não foi forçado a deixar a Alemanha nazista, mas não se filiou ao partido nazista como seu mentor. No entanto, sua assinatura apareceu junto às de outros acadêmicos em um documento de 1933 em apoio a Hitler e à sua liderança. Mais tarde, Gadamer declarou que era um inocente político e que não
Sabia o que estava assinando. Dado, entretanto, que sua obra está baseada em análises detalhadas de linguagem e significado, essa desculpa parece muito pouco convincente. Para Gadamer, existir é usar a linguagem, é estar na linguagem. Ele foi nomeado professor em Leipzig em 1938 e, após a Segunda Guerra Mundial, assumiu a reitoria da universidade. Sob as ordens do governo comunista, Gadamer organizou a reconstrução da universidade. Em 1947, ele retornou para a Alemanha Ocidental, indo trabalhar na Universidade de Frankfurt. E em 1949, sucedeu a Karl Jaspers como professor em Heidelberg. Finitude. Apesar de influenciado pelo método fenomenológico de Russell de proceder sem preconceitos e de considerar a hermenêutica um empreendimento descritivo, e não prescritivo, Gadamer sabia que não podemos suspender totalmente nossos preconceitos, que trazemos sempre, por conta de nossa história, alguns pré-julgamentos. Aqui, o teórico hermenêutico francês, Paulo Ricoeur, que compartilha com Gadamer a linhagem intelectual descendente de Russell, que passa por Heidegger e Jaspers, marca o ponto inicial da pesquisa com a humildade de reconhecer as condições históricas às quais todo o entendimento humano está compreendido na região da finitude. Hermenêutica e as Ciências Humanas, 1981. Não é apenas o pesquisador que está compreendido na região da finitude, o texto também traz consigo uma história, feito por tal pessoa em tal lugar e em tal momento. Hermenêutica, história e significado. Hermenêutica clássica, do modo como é praticada por Schleiermacher, com modificações, Dilthey era executada com base na suposição de que pode haver uma interpretação de textos correta ou objetiva. Os limites que Gadamer e Ricoeur traçam para a ontologia o reconhecimento do preconceito e a compreensão de que não pode haver conhecimento final são, na verdade, libertadores. Mostram que toda a compreensão humana ocorre em um contexto histórico e que o contexto temporal afeta a ontologia daquele que interpreta e também do texto. Este aspecto temporal do entendimento hermenêutico vem, obviamente, do Heidegger de Ser e Tempo. 1927, e, em menor grau, de Heráclito, 535-475 a.C. De todas as coisas, e de todas as coisas, nada vejo senão tornar-se. Não vos deixeis iludir. É culpa da vossa visão limitada, e não da essência das coisas, se acreditais ver terra firme no mar do tornar-se e do perecer. Precisais de nomes para as coisas como se elas tivessem duração rígida, mas o próprio rio em que vos banhais pela segunda vez já não é o mesmo em que entrastes antes. Fragmento 41. O entendimento de Gadamer da história e do significado é expresso no conceito da fusão de horizontes, segundo o qual novo e velho estão sempre se combinando em algo de valor vívido. A fusão de horizontes dá à hermenêutica de Gadamer sua qualidade de perpétuo frescor, uma vez que os significados são revisados a cada pesquisa. Sua visão da história se opõe ao historicismo, que pretende fixar o texto como fato imutável. Gadamer, em vez disso, usa a história para criar uma consciência historicamente efetuada. Nossa necessidade de nos tornarmos conscientes da história efetiva é urgente, escreve ele em Verdade e Método, porque isso é necessário para a consciência científica. A consciência historicamente efetuada é fundamental para a hermenêutica, uma vez que ela é um elemento no ato de entender a si mesma. Na prática, ela é utilizada para ajudar a encontrar as perguntas certas a serem feitas. Grifo de Gadamer. O valor da intersubjetividade. Gadamer, como o psicanalista francês Jacques Lacan, caracteriza o sujeito como descentrado. Nós nos encontramos fora de nós mesmos em um mundo de significado gerado pela linguagem, mas, uma vez que todos os sujeitos se encontram nessa posição, nossa experiência e nosso conhecimento são intersubjetivos. O autor dá vida a um texto por meio da linguagem, mas, uma vez publicado, o texto já não é definido por intenção autoral. Agora ele pertence ao tempo, à história, à interpretação. Isso não significa, no entanto, que o texto e seu significado estejam perdidos em uma bruma de relativismo. Ao mesmo tempo em que Gadamer afirma que não existe uma única leitura correta, ele deixa claro que não existe um número ilimitado de leituras corretas. Mesmo que se aceitasse, no estudo de uma disciplina não prática, como a poesia, a espécie de relativismo estético que Gadamer rejeitava, tal postura nunca poderia ser aceita no direito ou na jurisprudência, onde a lei precisa ser reconhecida pelo que é e acolhida criteriosamente. Ou seja, para Gadamer, interpretações de textos tornam-se significativas quando são racionais e coerentes, e quando têm valor intersubjetivo. Não se pode imaginar o Código Legal da Alemanha estando sujeito a interpretações arbitrárias e subjetivas, assim como qualquer outro código legal ou conjunto
De regras, ele depende da concordância de membros de uma comunidade. O método de Gadamer para encontrar verdades às quais todos poderíamos aderir é o diálogo. Seguindo Platão, 428-7 e 348-7 a.C., ele promove uma versão do diálogo socrático que estimula a livre troca e o desenvolvimento de visões de modo a se encontrar interpretações de textos adequadas por meio de um processo hermenêutico que resulta em autoconhecimento e autotransformação, e na descoberta das verdades intersubjetivas de um mundo compartilhado. A compreensão e a interpretação de textos não é meramente uma preocupação da ciência, mas pertence, obviamente, à experiência humana do mundo em geral. Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método, 1960. Gadamer tem exemplificado, tanto em sua pessoa quanto em seus textos, as dimensões morais do projeto hermenêutico. Ele foi, durante a maior parte da nossa época, o frônimo sabedoria prática da hermenêutica, o praticante exemplar das virtudes da hermenêutica, tanto intelectuais quanto morais. Pode ser que no futuro outros sejam capazes de levar adiante a empreitada hermenêutica, mas, se assim for, isto acontecerá somente porque eles puderam primeiro aprender o que ensinou Gadamer. Alas da Irmã Quintiri, ou not having the last word. Tougson ou debtsteo Gadamer sobre não ter a última palavra. Pensamentos sobre nossas dívidas com Gadamer, 2002. A hermenêutica é a teoria das operações do entendimento em sua relação com a interpretação de textos. Paul Ricoeur, Hermenêutica e as Ciências Humanas, 1981.